Bem-vindos, viajantes do tempo e aventureiros das histórias antigas. Hoje, embarcamos juntos em uma jornada extraordinária para desvendar um dos mais fascinantes mistérios da humanidade. A história que se desenrola diante de nós é uma tapeçaria rica, tecida com fios de ambição, orgulho e a origem da diversidade que nos define. Nosso palco é a antiga terra de Sinar, um lugar onde o sonho humano tocou o céu e onde nossa capacidade de compreender um ao outro foi eternamente transformada. Imagine um mundo não muito diferente do nosso, um mundo de esperanças e sonhos, onde as pessoas compartilhavam uma visão comum e uma linguagem única. Era um tempo logo após o grande dilúvio, quando a humanidade começava a se recuperar e crescer novamente. Eles se estabeleceram na fértil terra de Sinar, um lugar promissor para começar uma nova vida, para reconstruir e prosperar. Nesta terra, a unidade era a força que movia todos. Com uma linguagem comum, não havia mal-entendidos, não havia barreiras na comunicação. Eles eram um só povo, com um só propósito. Mas o que acontece quando essa unidade se transforma em orgulho? Quando a ambição deixa de ser um sonho e se torna uma busca incessante pelo poder e pelo reconhecimento? É aqui que nossa história começa. Movidos pelo desejo de fazer um nome para si mesmos e pela vontade de não serem dispersos pela terra, eles tiveram uma ideia audaciosa. Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, disseram. Assim começou o ambicioso projeto da construção da Torre de Babel. Uma torre tão alta que ultrapassaria as nuvens, um monumento ao engenho humano, uma maravilha que proclamaria a sua glória por todas as eras. Junte-se a nós nesta jornada épica, enquanto exploramos como essa incrível façanha de engenharia foi concebida e construída. Como homens e mulheres, jovens e idosos, trabalharam juntos com um objetivo comum. Veja as pedras sendo erguidas, ouça o som dos martelos e das vozes coordenando o trabalho. Sinta o suor e a determinação de um povo que buscava alcançar o impossível. Mas o que acontece quando os seres humanos tentam alcançar o divino? Quando a linha entre a aspiração e a arrogância é ultrapassada? Nosso conto nos leva a um ponto de virada. Um momento onde o céu e a terra colidem, onde o sonho de unidade se transforma em um pesadelo de confusão e desentendimento. Pois é em meio a esta grande construção que o curso da história humana irá mudar para sempre. Prepare-se para testemunhar como uma simples mudança pode alterar o destino de toda uma civilização. Como a linguagem, esse dom precioso que nos une se tornou a mesma ferramenta que nos separou. E no final, como a Torre de Babel se tornou mais do que uma estrutura de tijolos e argamassa, mas um símbolo eterno da nossa humanidade, tanto da nossa grandeza quanto das nossas limitações. Venha, descubra conosco a história de orgulho, ambição e a origem da diversidade que nos define como humanidade. A história da Torre de Babel não é apenas um eco do passado, mas um espelho para o nosso presente e uma luz para o nosso futuro. Juntos, vamos desvendar os mistérios desta antiga lenda e o que ela pode nos ensinar sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos hoje. Na terra de Sinar, sob o céu vasto e ilimitado, um sonho coletivo começou a tomar forma. Era um sonho ambicioso, impulsionado pela vontade humana de deixar uma marca indelével na história. Vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus, declararam eles com uma confiança inabalável. Assim nasceu o projeto da Torre de Babel, uma estrutura que seria não apenas um feito de engenharia, mas um símbolo do poder e unidade da humanidade. Os preparativos para a construção começaram com vigor e entusiasmo. Homens e mulheres, jovens e velhos, todos se juntaram nessa empreitada colossal. Era um espetáculo de cooperação e determinação. O barro era coletado às margens do rio, moldado em tijolos e queimado em fornalhas, criando blocos robustos para a grande torre. À medida que os dias passavam, a torre começava a se erguer, subindo cada vez mais alto. Com cada tijolo colocado, a confiança do povo crescia. Eles trabalhavam incansavelmente dia após dia, com uma sincronia perfeita. A linguagem comum que compartilhavam era a chave para essa harmonia. Eles se entendiam perfeitamente, e esse entendimento era a força motriz,
por trás de seu progresso rápido e eficiente. Os arquitetos desenhavam planos ambiciosos, enquanto os trabalhadores cantavam canções de trabalho, ecoando a alegria e o orgulho de suas realizações. A cidade ao redor da torre também florescia. Mercados surgiam, casas eram construídas e as famílias prosperavam. Parecia que o céu era o limite para o que poderiam alcançar juntos. Mas enquanto a torre alcançava alturas impressionantes, algo começou a mudar. O objetivo inicial de união e cooperação gradualmente deu lugar ao orgulho e à arrogância. "Veja o que somos capazes de fazer", exclamavam. "Somos iguais aos deuses." E assim, o que começou como um símbolo de unidade, lentamente se tornou um monumento ao ego humano. No céu, essa crescente arrogância não passou despercebida. Deus observava a humanidade com uma mistura de tristeza e preocupação. "Eles são um só povo e falam uma só língua", refletia Deus. "E isso é apenas o começo do que podem fazer. Nada que planejem será impossível para eles." Mas o que acontecerá se continuarem por esse caminho? Onde está a humildade que equilibra a ambição? Decidido a agir, Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Ao chegar, ele viu mais do que tijolos e argamassa. Ele viu corações cheios de orgulho e mentes fechadas para qualquer coisa, além de suas próprias realizações. "Vamos confundir sua linguagem", disse Deus, "para que não entendam uns aos outros." E assim, com uma simples porém poderosa ação, a unidade que era a maior força da humanidade se tornou sua maior fraqueza. No dia seguinte, quando os trabalhadores se reuniram para continuar a construção, algo estranho aconteceu. As palavras que antes fluíam com facilidade, agora soavam como ininteligíveis murmúrios aos ouvidos de seus companheiros. Um trabalhador pedia tijolos e recebia argamassa. Outro dava instruções que eram completamente mal interpretadas. A confusão era total, e o trabalho que antes progredia de forma suave e eficiente agora estava paralisado pela incapacidade de comunicação. Grupos começaram a se formar com base nas línguas que conseguiam entender. A unidade que os havia sustentado até então desmoronava diante de seus olhos. Famílias e amigos eram separados pela barreira do idioma. O sonho de uma torre que alcançaria os céus foi deixado de lado, enquanto a sobrevivência e a busca por compreensão se tornaram as novas prioridades. A cidade e a torre, que deveriam ser símbolos de poder e unidade, tornaram-se monumentos ao fracasso humano e à confusão. A Torre de Babel, inacabada e abandonada, permanecia como um lembrete silencioso da ambição desmedida e da necessidade de humildade. E assim, o povo de Babel se dispersou, levando consigo suas novas línguas e culturas, espalhando-se por toda a terra. Enquanto observamos os remanescentes dessa antiga história, somos lembrados do poder das palavras e da comunicação. A história de Babel não é apenas uma lição sobre orgulho e ambição, mas também sobre a importância do entendimento mútuo e do respeito pelas diferenças. Ela nos ensina que, embora possamos ter diferentes línguas e culturas, compartilhamos uma humanidade comum, e é essa humanidade que deve nos unir. Hoje, as ruínas da Torre de Babel podem não ser visíveis, mas seu legado ainda ecoa em nossas vidas. Ela nos desafia a olhar para além de nossas próprias ambições e a buscar um entendimento mais profundo de nós mesmos e dos outros. Nos lembra de que a verdadeira grandeza não está em alcançar os céus com nossas construções, mas em construir pontes de compreensão e respeito entre nós. E assim, deixamos a terra de Sinar, levando conosco as lições de Babel, que possamos aprender com o passado e olhar para o futuro com um coração humilde e uma mente aberta. Que as histórias de outrora iluminem nosso caminho, guiando-nos em nossa jornada contínua para sermos melhores, mais sábios e mais unidos como uma só humanidade. Ao refletirmos sobre a monumental história da Torre de Babel, emergimos com pensamentos mais profundos e questionamentos mais significativos. O que começou como uma jornada ao passado revela lições eternas, ecoando verdades atemporais sobre a natureza humana, a comunicação e a busca pela transcendência. A Torre de Babel, em sua aspiração e queda, nos conta sobre os limites da ambição humana. Ela nos lembra que, embora seja natural e louvável aspirar à grandeza,
existe uma linha tênue entre a aspiração e a arrogância. O desejo dos habitantes de Babel de construir uma torre que alcançasse os céus era mais do que um feito de engenharia. Era um símbolo de seu desejo de alcançar o divino, de desafiar as próprias fronteiras da existência humana. No entanto, essa mesma ambição, quando não temperada pela humildade e pelo respeito às leis naturais e divinas, levou ao seu inevitável declínio. A confusão de línguas não foi apenas uma punição divina, mas também um lembrete de que nossas maiores conquistas podem se tornar nossas maiores falhas se não estivermos atentos aos valores fundamentais de respeito, compreensão e cooperação. A dispersão das pessoas de Babel, cada grupo falando uma língua diferente, marca o nascimento da diversidade cultural e linguística que hoje enriquece nosso mundo. Esta diversidade, embora às vezes possa parecer uma barreira, é na verdade uma fonte de riqueza incalculável. As diferentes línguas, culturas e tradições que emergiram daquela dispersão são fios na tapeçaria vibrante da humanidade. É crucial reconhecer que, apesar das nossas diferenças, partilhamos uma humanidade comum. A história de Babel nos convida a olhar além das barreiras linguísticas e culturais e a encontrar formas de comunicação e entendimento que transcendam essas divisões. Ela nos desafia a construir pontes, não torres, a unir, não separar. Neste momento de reflexão, somos também convidados a contemplar as torres que estamos tentando construir em nosso próprio tempo. Em nossa busca por inovação, progresso e realização, devemos sempre questionar: estamos construindo para unir ou para nos elevar acima dos outros? Estamos ouvindo as vozes diversas ao nosso redor, aprendendo com elas e integrando-as em nossa visão de um futuro compartilhado? A Torre de Babel permanece como um poderoso símbolo, um lembrete da importância de buscar a sabedoria e a humildade em nossos esforços. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não reside em edifícios altos ou conquistas solitárias, mas na capacidade de trabalhar juntos, respeitando e celebrando nossa diversidade. Ao encerrarmos nossa jornada pela história da Torre de Babel, levamos conosco um profundo senso de admiração pela capacidade humana de sonhar e construir. Mas, mais importante, levamos uma consciência renovada da necessidade de equilibrar nossas aspirações com um senso de responsabilidade coletiva e respeito mútuo. Que as lições de Babel ressoem em nossos corações e mentes enquanto continuamos a construir nosso próprio futuro. Que possamos aprender com os erros do passado e caminhar em direção a um futuro onde a compreensão e a cooperação sejam as pedras fundamentais de todas as nossas torres. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e reflexão. Até a próxima vez, quando exploraremos outro capítulo fascinante da nossa rica herança histórica e espiritual. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, para que assim possamos continuar com a disseminação do conhecimento religioso que nos traz lições fundamentais para o mundo contemporâneo.